Fala pessoal, Master Chief na área e hoje eu vou explicar o que é uma planilha e como ela pode ser uma ferramenta poderosa para organizar e analisar os seus dados. Aqui eu estou com o Google aberto, a gente pode vir aqui e digitar Google Planilha e ele já vai dar um acesso aqui pro site do Google mesmo, dando um overview sobre a solução, ou ele abre a própria ferramenta do Google, né? Que é o Google Planilhas. Você precisa só ter uma conta Google. Então, se você é usuário de Android, automaticamente você tem que ter uma conta Google, senão você não vai conseguir instalar aplicativos ali no seu dispositivo, certo? Isso para mobile, né? Mas aqui no computador, basta só logar com a sua conta, a mesma conta que você tem ali no seu dispositivo, ou criar uma conta Gmail normal, você consegue utilizar. Mas vamos entender o que é uma planilha em si. Uma planilha é um tipo de documento eletrônico amplamente utilizado no escritório, empresa ou até mesmo no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, utilizo planilha, seja para controlar os meus gastos, seja para estruturar minha dieta, né? Eu faço dieta, então eu tenho todo o gasto calórico, carboidrato, proteína, tudo isso eu tenho lá também. Então, vamos descobrir junto como que ela funciona e quais são suas principais vantagens. Uma planilha, basicamente, é uma tabela eletrônica, composta por células. Células são esses quadrados, né? Então, como posso dizer, a célula é cada quadrado que a gente tem aqui na planilha. E esse quadrado é formado o quê? Por uma coluna, que são essas letras, e pelas linhas, que são esses números, certo? Cada célula ela pode conter diferentes tipos de dados, como por exemplo, números ou textos, certo? Ou até mesmo uma fórmula matemática. Eu posso vir aqui e colocar 10 mais 10, e ele calcula. Ou 10 e 10. Aí depois eu posso vir aqui, é igual esse valor, mais, vou colocar um sinal de mais este valor, certo? Eu dei um enter aqui e ele calcula também. Então, eu posso fazer um cálculo diretamente na barra de funções, quanto eu posso calcular as células, certo? Então, através dessas grades, né, facilita muito a manipulação desses dados, né? A gente tem uma certa orientação, por exemplo, é mais ou menos que nem uma batalha naval ou um xadrez, né? Por exemplo, célula C3, célula D3, célula E5, tá vendo? Conforme eu clico, ele vai destacando também. Então fica mais fácil de encontrar. Então vamos entender um pouquinho sobre as funcionalidades. As planilhas possuem uma ampla gama de funcionalidades. As mais comuns, como por exemplo, organização de dados. Então, as células elas podem ser preenchidas com informações diversas. O que é mais comum é listas, né? Seja registro financeiro, seja nome, data e muitas outras informações, né? Como números. Uma outra coisa que eu gosto muito, que a planilha é o que mais me ajuda, eu sempre fui muito ruim em matemática, e a planilha calcula tudo de forma automática. Então, a grande vantagem das planilhas é a capacidade de realizar cálculos automáticos, com base nos dados que a gente fornece, né? Nas informações que a gente coloca ali dentro. Então, nós podemos utilizar fórmulas matemáticas, como, por exemplo, somar, que foi o exemplo que eu fiz, multiplicar, dividir e realizar outras diversas operações ali dentro da planilha. Temos também a funcionalidade de análise de dados, ou seja, com a ferramenta na planilha, a gente pode, por exemplo, criar um gráfico, pode criar uma tabela dinâmica. Aqui, veja só que simples para fazer uma análise. Eu seleciono o campo, clico aqui em explorar, ele faz uma análise, né? Esse botão explorar faz uma análise no que eu estou selecionando. E aqui eu posso selecionar um gráfico, por exemplo, com os valores. Então ele viu aqui que o valor C tem 50% das informações. Porque aqui eu tenho 60, né? Se eu calcular tudo é 60. Então, o valor 30 seria 50%. A gente tem também a
Gerenciamento de projeto, ou seja, com uma planilha a gente consegue acompanhar projeto, tarefa, prazo, tudo isso para ter uma gestão ali da sua equipe e trabalhar de forma colaborativa, ou seja, atualizando tudo em tempo real. Então esse é um dos benefícios por utilizar o Google, porque o Google promove muito a colaboração. O Excel também a gente pode até utilizar, é uma excelente ferramenta, né? Também funciona muito bem, mas para colaboração em tempo real já não funciona tanto. E o Google é muito mais, como posso dizer, amigável, né? Intuitivo. Então, existem outras ferramentas, né? A gente tem ali o Excel, tem o Google Planilhas, tem Numbers, tem a ferramenta lá do LibreOffice, enfim, tem várias ferramentas de planilhas. O foco aqui que a gente vai utilizar mais são as ferramentas do Google, né? Porque a gente já está mais familiarizado ali com Gmail e é gratuito, né? A gente não precisa ter uma licença, baixar, pagar ali para utilizar. A gente com uma conta de Gmail comum já consegue utilizar. Um dos outros benefícios também é orçamento e finança. Com as planilhas, a gente consegue criar orçamento, seja pessoal, financeiro, empresarial, e até mesmo conseguir monitorar, né, suas receitas, despesas e planejar futuros investimentos. Então você tem toda essa gestão através das planilhas. Com a planilha também é possível ter um controle de inventário. Então muitas empresas hoje utilizam as planilhas para controlar estoque de produto, atualizar as informações, os níveis, né, do estoque, vendas, reposição. Enfim, a gente tem muitas possibilidades. E vamos entender um pouquinho sobre quais vantagens, né? Qual que é a vantagem de utilizar uma planilha? A planilha é muito versátil. Você tem uma manipulação muito fácil. Eu posso clicar aqui, movimentar um valor, deletar o valor. Deletei aquele, já atualizou o gráfico. Eu tenho fácil acesso. Você consegue acessar de qualquer local, a qualquer momento. Então, é um benefício que eu gosto muito do Google Planilhas. Você não precisa ter uma licença instalada no seu dispositivo para estar utilizando. Se você quiser acessar através de um dispositivo móvel, enquanto eu estou utilizando aqui através do meu computador, também dá. Se uma pessoa quer se conectar nesse documento através de um tablet, também dá. Então, assim, é compatível com diferentes plataformas. O que não funcionaria tão bem ali no Excel, pelo menos com a minha experiência. Mas com o Google não. O Google a gente tem essa integração ali em diferentes plataformas, porque o Google está baseado em nuvem, né? Ele surgiu na nuvem. Não existe ali uma aplicação para você instalar o Google Planilhas na máquina. Está tudo em nuvem. Então a gente tem essa compatibilidade maior, né, com qualquer dispositivo. Seja ele um Windows, seja ele um Mac, seja um Linux, enfim. Ou até mesmo um tablet ali, né, que é Android, enfim, a gente tem essa compatibilidade. Uma coisa que também promove é automatização. Você pode criar fórmulas para automatizar cálculos, que nem eu fiz aqui. Eu coloquei um valor e quando eu altero aqui o valor, ele já propaga para o meu gráfico. Então, eu consigo automatizar outras tarefas mais complexas com as planilhas. Bom, agora, para concluir, né, já falei bastante e dei aqui alguns exemplos, mas em resumo, uma planilha é uma ferramenta poderosa para organizar, analisar e apresentar esses dados de uma maneira eficiente, com diversas funcionalidades e vantagens, né? Ela se torna uma grande aliada aí para o pessoal quanto profissional. Portanto, eu recomendo que vocês explorem, experimente essa ferramenta poderosa para otimizar aí suas atividades cotidianas e projetos de trabalho. Então, obrigado aí pelo seu tempo, ter assistido e fique por dentro aí dos próximos vídeos. Nos próximos vídeos eu quero fazer uma maratona avançada sobre as funções. Então, as funções são compatíveis tanto com o Excel quanto com o Google Planilhas. Então, você vai conseguir utilizar independente ali da plataforma. A gente pode consultar aqui as funções aí, clicando aqui em ajuda e lista de funções, certo? Então tem várias funções. Se você nunca acessou o Google, não sabe nem como que chega nessa página aqui, pode ficar tranquilo. Basta digitar aqui, ó, Google Planilha. O primeiro link, né? Se você não tiver logado na sua conta, ele vai pedir para fazer o login. Então,
Vou clicar aqui. Ah, no caso eu já tô com o login, né? Então ele já abriu. Mas aí ele pede para você fazer o login. Depois que você fizer o login, clicar aqui. Aí ele gera ali uma planilha para você. Certo? Um abraço, pessoal.